a vocês a Francilene, essa pessoa aqui incrível. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir mais sobre o trabalho dela, é um profissional incrível. Vou deixar que ela se apresente, tá? Porque eu posso cometer a gafe de errar as grandes formações que ela tem. Então, agora eu vou passar a oportunidade para que ela esteja falando sobre quem ela é, sobre a formação dela. E logo, logo a gente vai estar aqui introduzindo qual será a nossa temática. E com a apresentação dela, eu tenho certeza que vocês vão identificar sobre o que estaremos falando nesse mês de abril. Francilene, pode ficar à vontade. Fran, vou chamar de Fran, que é muito mais íntimo, tá, Fran? Pode se apresentar. Muito obrigada, né? Um prazer estar aqui, falar sobre esse tema maravilhoso, né? Que eu sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga também, então trabalho com crianças atípicas. Meu trabalho é muito especial, como Lucélia falou, né? Que trabalho com pessoas maravilhosas, com crianças e adolescentes que fazem a nossa vida mais feliz, né? É verdade, né? Quando nós estamos falando sobre o plano maternal, né, o gestar, eu sou suspeita para falar sobre isso, porque eu tenho essa paixão na minha carreira e trajetória profissional, mas quando nós estamos falando sobre isso, né, Fran, nós idealizamos uma maternidade onde as crianças virão como um padrão estabelecido, aquilo que a gente espera, né, sem nenhum problema de saúde, nenhuma deficiência, seja ela visual, auditiva. E quando a maternidade chega real, concreta, que eu pego aquele bebezinho e ao longo do tempo eu vejo esse desenvolvimento, eu tenho uma maternidade da qual eu não imaginei, que é a maternidade atípica, né? E como que as mães, elas sofrem em relação a isso. E por isso esse mês de abril é tão importante, né? E muitas pessoas não sabem dessa importância, desse significado do mês de abril. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa campanha que acontece nesse mês. Dia 2 de abril, né, é comemorado, celebrado o Dia Mundial de conscientização da pessoa autista, né, do espectro do autismo. Então, é muito importante a gente ter consciência, saber o que é, saber também como acolher as mães, os pais, as crianças atípicas, os profissionais que cuidam também. Então, é um mês muito importante porque em diversos lugares há campanhas de conscientização para que as pessoas saibam como cuidar, como incluir, como receber, né? E como cuidar não só da criança ou do autista, independente da idade, mas também de seus pais, de seus familiares, né? Das mães, principalmente, como você tinha comentado. Porque há realmente aquela idealização do filho perfeito, né? E quando a criança nasce com algum tipo de transtorno, seja do espectro autista ou de qualquer outro, há aquela insatisfação inicial, aquela quebra, né, de todo aquele desejo, aquele planejamento, né, que a gente como mãe faz quando está gestante. E depois, quando nasce, é uma emoção diferente por aquele ser que a gente está conhecendo pela primeira vez, né? E quando nasce com algum tipo de transtorno, como o nosso tema, né, do espectro autista, há aquele medo inicial, né? E como eu vou agir? Que tipo de atividades eu posso fazer? Que profissionais, que desafios eu vou enfrentar? E essa criança, como ela vai encarar o mundo e como vão recebê-la, né? Eu acho que o mais difícil para as mães, pelo o convívio que eu tenho, pelo que elas me relatam, é os outros, como os outros vão tratar. Como essa criança vai ser independente, né? Ou vai necessitar sempre de outras pessoas, que é um medo maior das mães, né? Exato. Essa idealização em torno da maternidade, do bebê perfeito, ela vem muito anterior a nós estarmos gestantes, né? Isso a gente vê com a experiência dos outros, em atendimento de mulheres, né? Planejando engravidar, elas já trazem essa narrativa, mas como que vai ser? Mas e se o meu filho tiver uma deficiência? Se eu não conseguir educar o meu filho, se eu não conseguir dar a ele o que ele precisa? E aí eu questiono muito para elas, né? Mas o que é que o seu filho precisa? Nós temos algumas observações a serem feitas, desde as questões materiais. Hoje eu estava vindo para cá, para gravar, e parei antes de ir no supermercado para comprar um lanche para Ronald, e uma criança ficou olhando o Danone. E aquilo me partiu o coração, sabe? Porque eu olhei para a mãe estava com o bebê no colo, já tinha mais 2 maiores, e tinha ela, uma pequenininha. Ela olhava assim para o Danone, e aquilo me cortou o coração de tão
tão grande assim, tão uma forma tão profunda, que eu não consegui reagir, porque eu sempre costumo comprar para a criança quando ela me pede. E eu não consegui reagir e a mãe saiu levando a criança. Então, será que eu idealizei uma maternidade onde eu não poderia dar um simples Danone? Para algumas pessoas, pode ser muito simples. Isso. E eu comentando com o Ronaldo, né, que na minha infância eu não tive Danone para comer. Hoje o Ronaldo tem, graças a Deus, que a gente consegue comprar. Lu, que trivial. Pra gente que tem, sim, mas para uma mãe que se viu grávida, talvez não tenha feito esse planejamento. Exato, esse bebê chegou com espectro autista ou qualquer outro transtorno, para ela é como se abrisse uma cratera e ela não soubesse onde exatamente colocar esse pé. E além de trazer as questões que são delas, né, Fran? Tem a questão de como que eu vou buscar por um direito que está posto, né? Por isso existe a campanha de conscientização, um direito que está posto, que me assiste, mas que eu não consigo ser assistida, eu não consigo me sentir assistida, né? Nós temos aí as campanhas em relação à utilização do cordão, justamente para facilitar as pessoas identificarem. Nós andamos em transporte coletivo, nós podemos ver a identificação, mas não há um respeito. Isso. Essa questão das mães e pensarem, né, o que eu posso fazer. Eu vejo muito em relação a, por exemplo, que mães que me procuram, que querem que eu faça a assistência psicopedagógica, neuropsicopedagógica, até com a terapia ABA, porque eles procuram o sistema público de saúde e não conseguem, ou então acha que está precisando de mais, porque há essa necessidade mesmo de que haja um avanço maior, né? E porque elas esperam que os filhos também se desenvolvam mais, né? Porque há essa expectativa de ver criança com a mesma idade, com um certo desenvolvimento, e o seu filho não está com desenvolvimento, né? E qual o caminho percorrer para essas mães, ou como elas podem se sentir bem, se sentirem, não, eu estou fazendo o máximo, porque muitas sofrem muito por isso também. O que eu posso fazer a mais, né? Muitas até buscam estudar para poder fazer em casa algumas atividades, mudar a rotina da família, para que elas consigam se sentir bem. Não, eu estou fazendo algo para meus filhos, né? Eu estou suprindo aquilo, as necessidades, né? Como nesse caso que parece trivial, mas é uma necessidade. A criança queria aquele lanche naquele momento, né? Imagine uma criança que precisa de 5 terapias e conseguiu pelo SUS apenas 1 ou 2, né? E que a família não consegue pagar as outras terapias, aí é que a mãe entra em desespero mesmo, né? Porque é desesperador. Porque você vê que seu filho, até certa idade, até 7 anos, o desenvolvimento é diferente, é diferenciado. Há um aumento de chances dessas crianças se desenvolverem mais do que depois desse período. E as mães têm consciência disso e muitas vezes não têm, né? Essas terapias todas lá do fono não conseguiu liberar, o TO também não está conseguindo terapeuta ocupacional. Então, há esse medo em relação ao tempo também. Então, tudo é meio que uma corrida contra o tempo para as mães atípicas, né? É muito maior do que simplesmente aquela necessidade básica de um lanche, né? Sim. Quando você fala assim, né, sobre essa dificuldade do que elas enfrentam, enquanto trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social, eu vejo muitas famílias, né, com uma carência não só financeira, mas com uma carência educacional. E uma coisa que você falou, Fran, que foi muito interessante, é as mães que sabem dessa importância do tempo até os 7 anos, que eu, para mim, confesso que agora acendeu uma chave aqui, que eu não tinha noção dessa percepção de que até uma certa idade é sim mais fácil. A gente tem isso em relação à criança típica, né, que é um mundo ali crescendo, mas em uma criança típica eu também não imaginava que haveria um tempo estimado para maior agregação de capacidades, de habilidades. E eu não sei se você conhece, eu tenho 2 irmãos gêmeos, eu acho que eles devem ter seus 40 e 50 anos, eu acho. E eu fico encantada de ver a autonomia deles. Essa mãe descobriu um transtorno, um espectro, há quantos anos atrás? Né? Já
40, né? Seus 40 Isso, anos. E eu fico imaginando assim, como que foi para ela descobrir isso? Como que foi para ela trabalhar? Como que foi para ela dar autonomia para esses 2 filhos? Eu fico encantada com eles. Eu não lembro o Instagram da mãe deles. Um dos irmãos se chama Ângelo. E ela é famosa no Instagram porque eles são... Um deles é fã de Bruno e Marrone. Eu já ouvi falar. É encantador. Eu fico encantada vendo a autonomia deles. Porque ela desbravou o universo que até então estava escuro. Hoje a gente tem o mês de abril justamente para bater em cima dessa conscientização, de buscar direitos, de fazer esses direitos serem respeitados, né? Eu citei ali, por exemplo, a questão do ônibus, que tem um adesivo colado e a pessoa senta sabendo que às vezes tem uma criança ali que tá com cordão, mas aí eu já vi jovens fingindo que está dormindo para não ceder o lugar, seja para um idoso, para uma criança. Uso o transporte coletivo e tem uma menina que ela sempre vem em pé do bairro para a escola. E eu fico, cara, a menina é visível, sabe? E muitas mães sentem vergonha de usar, né, o cordão, porque já tem os olhares. Então, uma mãe chegou até me perguntar sobre o cordão uma vez. Fran, o que eu faço? Eu uso o cordão ou não? Eu sempre indico use. Use para identificar, para as pessoas estarem cientes de que aquela criança é atípica, que ela tem necessidades e que ela precisa ser respeitada, né? Tem direitos também, então é necessário que se use sim. Claro que a gente idealiza um mundo ideal de que é uma criança, então todos vão respeitar, de qualquer forma, sendo típica ou não, né? Porém, a criança atípica e com autismo tem algumas necessidades. Por exemplo, o som, o calor, às vezes gera uma crise. O estar em pé durante muito tempo, como o caso que você comentou do ônibus. Então, há essa necessidade da identificação para que as pessoas ao redor possam saber como lidar também. Porque quando você vê a pessoa com colar, você já fica atento, não, ali, claro que quem tem o conhecimento, né, que aquele colar identifica e fica bem claro que a pessoa é atípica, tem autismo, se for ela com todas aquelas pecinhas do quebra-cabeça, ou então com o símbolo do infinito colorido, né. Então, é importante o uso, sim, do colar. Por quê? Daquele cordão, né? Porque vai identificar e vai facilitar também para as pessoas ao redor saber como chegar ali na mãe e perguntar se precisa de alguma coisa, porque é o certo, né? Chegar e perguntar, precisa se sentar? Ou então sente muito calor ou muito frio, porque também acontece isso, né? E tudo pode desencadear uma crise. Então, essa identificação vai facilitar o atendimento, até a forma de abordagem também das pessoas ao redor. Você falando em relação à questão do atendimento, né? Aconteceu um evento no ambiente de trabalho onde a mãe chegou sem o filho. O filho dela tem seus 13, 14 anos, então ele já é um homem, um porte de homem, só que ele é extremamente agressivo, né? O espectro dele, ele bate nas pessoas, ele morde. Na escola, a mãe relatou que ele vai e só consegue ficar 1 hora porque ninguém aguenta. E aí acabam, né, chamando, tanto pela questão da força, porque já é um homem, né? A gente entende que, por exemplo, se for uma cuidadora mulher com um suporte físico menor, como é que eu vou conter um homem, né, de 14 anos? E ela disse assim, olha, eu tô vindo aqui, mas eu já tenho que voltar. Ela queria um atendimento, né, no CRAS. Eu já tenho que voltar porque eu não trago ele, porque ele agride as pessoas, então você pode me adiantar o processo e tal. E ela falou na recepção e não entenderam, né? Tanto teve a questão da agitação dela, um certo nível de educação, né? Uma certa grosseria ali, mas fica, sabe, a angústia dessa mãe. Eu preciso voltar para casa, e eu não posso sair, porque ele agride as pessoas, eu não sei o que ele pode fazer. E essas mães têm que lidar com isso constantemente. E a campanha, novamente, vem para que nós estejamos reafirmando o porquê de respeitar tempo, respeitar, né, condições mínimas. Se você chega no espaço
público e tem ali, né, não ligue som, ouça o celular baixo, porque não é só um espaço seu. Existem pessoas que têm condições especiais, necessidades para se sentirem bem de estar ali. E nós agimos como se fôssemos só nós no universo. Isso. Essa questão da mãe que você falou, essa necessidade mesmo dela chegar e falar com rapidez, né? Para que o atendimento fosse mais rápido, para que ela pudesse voltar. E é muito constante com as mães essa questão de haver essa necessidade desse acolhimento rápido, independente do nível também, porque realmente saiu de casa, a criança mudou o quê? A sua rotina. Mudou o ambiente onde ela se sente confortável, se sente segura, né? Então, há uma necessidade desse olhar também de ver, e que eu acredito que a gente poderia até puxar no caso de, as mães poderiam ter também uma identificação, para que as pessoas olhassem para aquela pessoa e quisesse também acolher, quisesse também, de alguma forma, facilitar a vida para ela, que já não é fácil. Como nesse caso que você mencionou, que provavelmente é uma criança nível 3 de suporte, então precisa de muito suporte. Precisa de, a todo momento, ter pessoas, que o suporte é relacionado a isso, né? A ter pessoas a todo momento acolhendo, ajudando, para que essa criança, esse adolescente de 14 anos já, né, possa se sentir bem, possa se desenvolver também, né? Então, há essa pressa, né, para tudo. De novo, a gente falando sobre o tempo, né? Então, há uma pressa em relação também ao atendimento mais básico, porque a mãe precisa estar lá junto dessa criança, né? E como muitas vezes a gente não compreende. É verdade. De que, espera aí, houve uma falta de educação, né, e tal. Mas será se fosse nós? Se fôssemos nós, né, no lugar dela, como nós iríamos agir, né? Exatamente. E fantástico a gente fazer essa observação, né, em relação ao tempo. E para que nós tenhamos a sua atenção por mais tempo, literalmente, nós iremos agora preparar um segundo momento, tá? Onde a Fran, ela vai trazer algumas especificações das definições exatas de suporte, nível, né? A importância dos profissionais. Por quê, né, Fran? Muita gente diz assim, é suporte o quê? Nível o quê? E não compreende do que se está se tratando. Então, a Fran, no nosso próximo episódio, ela vai estar trabalhando sobre o que seria esse suporte e o que uma criança precisa nessas divisões. Não é porque nós queremos fazer diferença entre, mas é porque eles, de fato, precisam de uma atenção especializada. E agora, a Fran vai trazer exatamente os conceitos, a definição, porque nós vemos muitas informações e, às vezes, olhamos de uma forma, assim, atropelada, vamos dizer, não nos atemos aos detalhes, e o espectro, ele é um conceito, sim, que tem muitas diferenciações, que precisa ser analisado com cuidado para que não cometamos gafes, nem cometamos, né, a destruição de um direito, de um ser, não só o ser criança, mas o ser mãe também. E a Fran vai trazer essa diferenciação aí do conceito exatamente entre suporte, o que precisa, e aí eu vou passar a palavra agora para ela estar trazendo essas informações. Um prazer, né, estar aqui conversando sobre isso, né, e sobre um tema tão relevante, porque o autismo é um transtorno, sim, do neurodesenvolvimento, né, que apresenta em crianças níveis diferentes. O que seriam esses níveis diferentes, né? O nível 1 significa o quê? Que a criança, que a pessoa, independente, né, da idade, porque a gente foca na criança mais de uma forma geral, adolescente e adulto também, porque aquela criança vai crescer, vai se desenvolver. Sim. Então, o nível 1 precisa de suporte mais leve. O que significa isso? Que ele vai precisar de acompanhamento, né, de uma pessoa ali para acompanhá-lo, por exemplo, uma psicóloga, para poder ver como é que essa criança, como é que essa pessoa está em relação à ansiedade, né, para evitar que se chegue a uma depressão, né. Então, o nível de suporte é mais leve por conta até dos comportamentos. O nível 1 apresenta menos comportamentos de estereotipias, né. Já o nível 2 apresenta um pouco mais de comprometimento, então vai necessitar de mais suporte. O suporte seria o quê? Pessoas para acompanhá-los, pessoas para poder fazer com que essa criança, esse adolescente, esse adulto tenha uma vida social, uma vida até profissional e escolar
mais tranquila, que consiga se desenvolver. Por exemplo, uma criança de nível 1 não precisa necessariamente de um suporte na sala de aula, pode ser que não precise, né? Já uma criança de nível 2 e nível 3 vai precisar de suporte, de um auxiliar ali o tempo inteiro ao lado, porque muitas vezes vai apresentar outras comorbidades, como por exemplo o DI, deficiência intelectual, o TDAH associado ao TOD também. Então, há uma necessidade de ter um auxiliar, de uma pessoa para poder acompanhar em diversos ambientes, principalmente o ambiente escolar, que é um direito dessa criança de ter a professora auxiliar ao seu lado, né? Para poder essa criança conseguir se regular, conseguir estar ali naquele ambiente de tantos estímulos e consiga se desenvolver, aprender aquilo que o professor está ensinando, né? Nível 3 de suporte, então há uma necessidade maior. Muitas vezes a criança tem dificuldade de locomoção também. Então, há necessidade de ter diversos terapeutas ao lado para poder fazer com que essa criança consiga se desenvolver de forma integral. O suporte seria o quê? Pessoas ao lado para poder essa criança, essa pessoa se desenvolver e conseguir estar em sociedade, seguir as regras da sociedade. É nesse sentido. Então, o suporte necessariamente precisa ser profissional da área. Para oferecer, por exemplo, o comando em relação a regras. Por que eu falo profissional da área? Sim. Porque nós temos a nossa rede de apoio quando nos tornamos mãe. Ou precisaríamos ter, por exemplo, pelo menos, né? Então, eu tenho ali uma mãe, uma tia, uma avó, e fica alguém que me dá o suporte. Essas pessoas, se não tiverem um nível de formação superior na área ou de pedagogia, ou psicologia, ou fono, né? Fonoaudiologia, elas vão passar comandos. Não vou dizer errados porque elas aprenderam assim, mas elas vão passar comandos que elas acreditam que sejam certos, mas que pode estar sendo uma violência para a criança. Então, a criança está ali num ambiente barulhento, vamos imaginar. Sim. E, de repente, ela põe, né, as mãos aos ouvidos, que é o que a gente vê mais comum, a agitação. Aí, o avó, a tia, alguém que esteja ali próximo, diz, desculpa o termo, tá, gente, pode parecer uma violência, a fala que eu vou dizer, mas Sim. Safadeza, tira a mão do ouvido, frescura, isso, né? Sua falta mãe, de controle, isso, de limites. Sua mãe é muito fresca com você, e a criança, ela tá só com a necessidade de diminuir o estímulo auditivo, né? E há necessidade não só de profissionais da área, como você citou, mas de diversas formações que tenham conhecimento. Eu gosto muito de ampliar mais. Independente da sua formação, é importante você ter conhecimento sobre coisas simples, como você acabou de falar. Que para quem é da área é simples, né? Entender que o ato de colocar as mãos nos ouvidos é porque essa criança tem uma sensibilidade auditiva. Então, há necessidade de diminuir o barulho, ou então de usar um abafador para que a criança consiga se regular, né? Evite também gerar uma crise ali naquela criança, né? Sim. Mas sem a informação, por isso que é tão importante, né, esse abril de conscientização para que todas as pessoas da sociedade como um todo possam ter consciência de que não é birra. A forma como essa criança enxerga o mundo, percebe o mundo, interage, é diferente, né? Como todos nós somos diferentes, somos únicos, né? A pessoa que está no espectro do autismo também percebe de uma forma diferenciada. Então, o som que para nós pode ser tranquilinho, né, falando de uma forma geral, né, para a criança não. A mesma coisa a luz. Então, tem uns que têm a questão sensorial relacionada à luminosidade, ou então a textura também, né, o tipo de roupa que usa, até a cadeira que senta, até isso. Então, os sapatos e etc. Então, é necessário que se tenha conhecimento, até você citando o familiar, né, a avó ali, para poder saber também como tornar o ambiente da casa um ambiente acolhedor, né? E não só ali nos espaços públicos que a gente luta tanto também, né, por direitos, como a escola e os ambientes em gerais, mas também, principalmente, no lar, que é algo que também traz isso, até esse desconforto, voltando para as mães, né, que há o julgamento dos familiares, falando que ela não tem controle, que ela não sabe como educar, e muitas mães ficam também sem saber o que fazer.
porque são pessoas mais idosas, pessoas que aparentemente têm mais experiências com crianças, então elas também acabam cedendo para alguns comportamentos de agredir os filhos. Por quê? Porque a mãe, a avó, uma tia disse que é normal. Fulana, vizinha, falou que também tinha uma criança atípica, né, um autista, e que cada autista é único também. Aquilo que funciona para fulano não vai funcionar para o outro, para Beltrano, né, como falam. Então, é diferente. Então, não dá para usar aquilo que a mãe usou lá com os filhos, com os irmãos. Eu fui criada dessa forma. Com seu filho pode não funcionar, porque ele é atípico. Então, a forma como ele encara, ele percebe o mundo é diferente. E você falando em relação a padrão de educação, né? A padrão de mostrar alguma coisa. Todo mundo foi criado assim e ninguém morreu. É o que a gente ouve. Isso. Ninguém morreu, mas hoje está todo mundo em terapia, tentando solucionar problemas que foram criados. Isso. E aí eu pego, né? Eu posso ter 2 filhos e aí o meu primeiro filho foi de um jeito, o meu segundo eu eduquei do mesmo jeito, mas ele se comporta diferente daquele primeiro. Claro, ele é um ser completamente diferente. Isso. E aí, quando eu ponho isso em relação a uma criança atípica, eu quero enquadrá-la dentro daquele recorte que, se uma criança típica é o que a gente fala, é o que não tem uma normalidade, não tem um padrão de alteração. E a típica é aquela que apresenta o espectro autista, tá? Isso. Nós estamos falando da diferenciação, e para nós do ambiente científico é natural trabalhar típico e atípico. Eu acho que até também a sociedade já está naturalizando, né? Sim, esses termos assim, estão mais fáceis. Então, assim, na criança típica, aquelas que estão dentro da sala, 30 mil crianças tendem a ter um padrão igual por serem típicas, mas que com fases de desenvolvimento diferente. E a criança atípica, ela por si só já é diferente e vai também apresentar, dentro dos seus iguais do espectro, o seu nível de desenvolvimento diferente, que precisa haver esse respeito. Exatamente, né? Cada criança é única, né? Seja ela típica, como você acabou de falar, né, normal, ou atípica, apresentando algum tipo de transtorno, seja do espectro autismo ou qualquer outro, né? E no autismo, por ser um espectro, né, já fica bem claro que não tem como enquadrar em um mesmo tipo de comportamento. Tem crianças atípicas, por exemplo, autistas, que têm altas habilidades, né, que é algo que as pessoas gostam muito de comentar. É autista, então é super inteligente. É, né? A parte boa. A parte boa, né? Que é o que nós vemos também em filmes, em séries, aqueles autistas que têm altas habilidades. Só que a grande maioria não. E porque também são diferentes, né? Podem apresentar TDAH, por exemplo. Podem apresentar um problema de locomoção ou deficiência intelectual. Diversos outros transtornos associados ao TEA. E isso torna únicas. E também tem a questão única do ser humano mesmo. Tem crianças autistas que gostam, por exemplo, de passear, de fazer amigos, por mais que tenham dificuldade, porque no conceito de autismo, né, para se caracterizar uma pessoa com autismo, ela precisa ter dificuldade de comunicação e interação social, né? Precisa ter movimentos estereotipados, precisa ter comportamentos, né, repetitivos e restritos. Então, o DSM-5, né, que é um manual de transtorno do espectro autismo, e no geral de todos os transtornos, ele traz que, para se caracterizar uma pessoa com autismo, que aí a gente já fala de todo um povo que comenta que, hoje é moda ser autista. Não é bem assim, né? Tem critérios para que a pessoa se enquadre como autista. E esses critérios vêm através desse manual que diz, a pessoa pode, todo mundo gosta de socializar, todo autista gosta de socializar, né? Só que ele tem problemas de seguir regras, de entender como conversar, quando parar a conversa, quando ouvir. Então, esses pequenos problemas de interação social é que causa um desconforto na pessoa autista. Aí, muitos dizem, eu não gosto não, eu prefiro ficar no meu cantinho. E também é o jeito de ser, mas não significa que não gosta de se comunicar com seus pares, com as pessoas mais próximas. Já tem outros autistas que amam se comunicar, independente das outras pessoas estarem ali criticando ou não a forma deles se expressarem.
né? Gostam de coisas específicas, gostam de carros, de jogos, de desenhar, né? De fazer algum esporte. Então, cada autista é único. Assim como todos nós somos, né? Somos, né? Você falou em relação às estereotipias, né? As estereotipias são aqueles movimentos repetitivos. Isso. E a gente vê, né, a questão do pôr a mão, que é um sinal, e a gente vê algumas crianças que têm a questão com as mãos, né, da agitação, outras com as pernas. Eu já vi vários recortes de reportagens onde os professores em sala de aula, eles acabam colocando elásticos presos na parte de baixo para a criança poder se concentrar na aula e continuar mexendo os pezinhos delas. Isso, movimentar. Quem tem TDAH também funciona muito, né? Por quê? Quer se movimentar, quer parar o que está fazendo e fazer outras coisas. Ou então, o corpo precisa fazer outras atividades que não seja só ficar ali ouvindo o professor falando ou copiando. Então, é bem interessante, né, esses recursos que eu já vi também, de colocar um elástico embaixo da carteira para a criança se movimentar. E o autista realmente tem essas estereotipias de querer andar, às vezes pular, né? Às vezes ficar enrolando o cabelo, enrolando. Ou gritar com um som, às vezes, de um animal. Ou repetir falas de um personagem que goste também. Então, são diversas estereotipias que a gente vai identificando aos pouquinhos, porque cada um é único também. As mais comuns, né? Os flaps, que é de mover as mãos, né? De forma bem rápida, rodar objetos também. Então, são diversas estereotipias. Você falando em relação a imitar os barulhos, tem uma esposa de um pastor nosso da Bahia, que ela trabalha com crianças, né, como cuidadora, acompanhante ali. E ela veio aqui para casa e nós estávamos conversando que ela estava com uma criança que estava imitando o dinossauro. Sim. Então, ele caminhava com as mãozinhas, né, sentava igual e fazia os barulhos. E aí, como ela percebeu esse foco, esse hiperfoco pelo dinossauro, ela começou a trazer atividades que eram de alfabetização, todas com o dinossauro. Sim. E essa criança teve um desenvolvimento significativo, porque ela pegou, né, uma coisa ali que para ela era uau, e adaptou para uma coisa que é uau, mas que ele não via como tão importante. Sim. É o caminho, né? Você saber o que a criança gosta e trazer essas coisas, esses objetos, seja o que for, para dentro da terapia. Para dentro das habilidades, você mãe também, que você quer desenvolver com seu filho. Usa a linguagem, se for um desenho também, né? Usa os personagens para poder estimular. Em momentos de crise também é importante utilizar desses elementos que a criança mais gosta para poder ele se acalmar. Ele entender que ali é um ambiente que ele está familiarizado. Então, é importante demais observar o que é que a criança gosta e pegar como reforçador para estimular as habilidades, estimular a fazer as atividades no geral, a se comportar também, a haver uma mudança de comportamento também da criança. Ótimo, né? Estamos aí adquirindo diversas informações sobre conceitos, sobre diferenciação, sobre trabalhar sem praticar a discriminação com a criança do espectro. Não é porque ela tem um espectro que ela não possa aprender. Ela vai aprender de um modo diferente, né? Em um tempo diferente, assim como qualquer criança, como qualquer pessoa aprende de um modo e em tempos diferentes. E aí, eu convido vocês já para estar no nosso próximo episódio, atentos àquilo que a Fran vai continuar trazendo para a gente de conscientização e de importância. E aí, no nosso próximo episódio, nós vamos estar conversando sobre como exatamente eu posso estar buscando ajuda para o meu filho. Eu estou identificando que ele está apresentando ali um padrão de comportamento diferente do que a maioria das crianças apresenta, né? A gente está falando aí sobre diferenciação de cada um, mas que não é obrigatório fazer, mas existe uma coisa diferente e eu preciso estar atenta. Então, o que é que eu posso estar identificando como diferente ali do padrão, do modo geral, tá? E a Fran vai estar trazendo aí como posso estar identificando e principalmente como buscar ajuda. Muitas vezes a gente recebe um diagnóstico, né, recebe um CID, e a gente estava até conversando sobre essa moda de todo mundo hoje precisar ou acreditar que tem que ter um CID. Então, eu recebi um diagnóstico, recebi uma informação
E como que eu vou fazer agora para buscar essa ajuda que o meu filho precisa? Aonde eu vou bater? Sim. Com quem eu vou ter que brigar para conseguir essa ajuda? Então, ao receber um diagnóstico, como que essas mães chegam até você? Qual é o caminho que você as orienta quando alguém procura e quando alguém chega até você, qual é o passo? Sim. Tem muitas mães que, Tem muitas mães que vê uma diferenciação, vamos iniciar em, por exemplo, as mães que estão com suspeita, né? Que observa o comportamento do filho e entende que há uma diferenciação, né? Para os profissionais, tem a questão dos marcos do desenvolvimento, que observamos que a criança, por exemplo, com 2 anos, precisa falar até 50 palavras, vamos dizer assim, já umas frasezinhas e nananã. Precisa ter um desenvolvimento motor, andar, e a criança não está apresentando. Então, inicialmente, a mãe vê lá com a pediatra e observa que, geralmente, a pediatra já observa esses atrasos de desenvolvimento, né? Então, busca serviço social também, né, nos CRAs, no posto de saúde, para poder haver o encaminhamento para diversos profissionais. Para mim, muitas mães já chegam e falam que gostaria de fazer uma avaliação. Eu posso até fazer a avaliação, mas a avaliação completa é com a neuro, né? A neuropediatra, neuropsicóloga, vai fazer essa avaliação inicial e observar qual é o nível de suporte que essa criança vai ter e quais profissionais ela vai necessitar, né? Como já falamos sobre nível de suporte, a depender da avaliação que essa criança faça e tenha lá o diagnóstico, vai precisar de profissionais diferentes para cada nível de suporte. Então, ela vai precisar de uma psicopedagoga, muitas vezes precisa e outras vezes não vai precisar, a depender da idade da criança também, né? Às vezes vai precisar da TO, terapeuta ocupacional, a depender do nível também, né? Nível 1, muitas vezes, não precisa. Já nível 2 e 3, precisa, né? A fono. Muitas vezes, o nível 1 de suporte não há necessidade de fazer fono, porque a criança já fala, e fala bem, né? Muitas vezes o autismo pode vir na criança de uma forma que a criança gesticula e fala muito bem, até demais, né? Tem até os hiperfocos em língua portuguesa, como eu já tive criança, já atendi, que tinha os hiperfocos em português e falava muito bem, né? Seria aquela parte boa. Isso, ele é autista, mas ele é super inteligente. Isso, é funcional, tem uma funcionalidade muito boa em relação à linguagem. Mas aí tem uma dificuldade tremenda em matemática, por exemplo, que apresenta até descalculia, né? Ou então tem uma dificuldade motora muito acentuada, né? Ou até deficiência intelectual, fala, né? Consegue gesticular as falas e pedir água e tal, mas tem uma dificuldade muito grande em se comunicar mesmo no geral, em parar, em não estar repetindo muitas palavras, porque às vezes eles ficam repetindo também, né? Sim. Então, Fran, quando você coloca assim na frase, na afirmação que eles precisam, você faz a avaliação, mas uma avaliação completa precisaria de uma neuropediatra. Isso, Seria porque nós precisamos já de um exame de imagem para mostrar essa diferenciação. Porque eu estou perguntando isso porque eu tive um colega de trabalho, no meu último trabalho, que havia a suspeita, porque a criança, né, só interagia com eles dois, né, tanto o pai e a mãe, não era sociável na escola, porque não estava no ambiente escolar, que é onde vem muito a suspeita. Isso. E ele foi encaminhado, né, para uma série de investigações, e a neuropediatra passou um exame exatamente de imagem, depois ali alguns, né, instrumentos da prática clínica, de médico, propriamente falando. Isso. E o exame de imagem, ele seria um item importante, porque quando a gente vê, né, mães procurando, elas dizem assim, mas você não pode não fazer um teste, você não pode não brincar. Sim. E não é só isso, você precisa uma avaliação dessa diferenciação em imagem. Também, muitos precisam, porque, como eu tinha comentado, tem diversas comorbidades. Então, de repente, a dificuldade de locomoção é alguma questão cerebral também, né? Ou a dificuldade de fala auditiva que o autista pode apresentar é algo cerebral. Por quê? Pode sim a criança ser autista e não ter tantas comorbidades. Então, uma série de testes já pode identificar. Por quê?
para que se caracterize como autista, né, a necessidade de deficiência de interação social e comportamentos restritivos e repetitivos, não é? E comprometimento em diversas áreas relacionadas à interação social e comportamental. Mas as comorbidades, por isso que é tão interessante que primeiro parta de um profissional da área de medicina que possa realizar testes, e testes no geral, às vezes até testes de sangue, urina e testes clínicos como um todo, para saber como é que o corpo daquela criança está como um todo, né? Até para descartar outros transtornos antes de dar o diagnóstico de autismo, há essa necessidade também de descartar outros transtornos. E olha como é importante essa fala sua, Fran, de descarte de outras coisas, né? De outros transtornos ou outras patologias. Às vezes a mãe quer um diagnóstico tão rápido. Eu quero saber o que é que meu filho tem para poder tratar. Gente, nós não estamos falando sobre tratar exatamente por tratar. Nós precisamos entender a complexidade do caso para dar o melhor suporte para essa criança. Porque hoje, trabalho na assistência de saúde, na assistência social, e a pauta saúde, ela está muito atrelada. Não é uma pauta exclusivamente nossa, mas ela está atrelada por quê? Porque as mães precisam ou buscam, muitas vezes, o suporte de um benefício social do governo, né? Sabemos que é lei, as mães têm direito, até porque muitas não conseguem trabalhar porque essa criança precisa de um suporte de médicos, a empresa não quer liberar essa mãe para sair, né? Até para ir para uma consulta da criança tem que ter 1001 justificativas e é um direito, né? E essas mães precisam muitas vezes se ausentar do ambiente de trabalho para estar disponível para essa criança. E por isso elas buscam assistência para estar conseguindo aí esse benefício, né, via governo federal para conseguir dar um suporte mínimo, porque é um salário mínimo para pagar tantas terapias, né? Sim. E nós, enquanto profissionais, sabemos que terapia é caro, né? Não é um preço acessível à maioria da população, porque nós vivemos com um salário mínimo. Essa é a grande verdade. Então, essa mãe precisa desse suporte. E aí, Fran, quando nós temos essa informação, né, de que as mães precisam desse suporte, há um gasto, essas idas a médicos, é um tempo considerável, né, para chegar a um diagnóstico fechado. Isso quando eu faço o diagnóstico de um transtorno de aprendizagem, são 10 sessões, no mínimo, para poder realmente eu descartar todos os transtornos de aprendizagem, que eu consigo fazer a avaliação, e assim começar a fazer o planejamento, né, de intervenção. A criar o planejamento de intervenção a partir de toda a avaliação. Eu sei que há muitas mães, que eu já passei por situações de mães que queria que eu realizasse essa avaliação de imediato. E às vezes elas buscam outros profissionais que realmente, na primeira sessão, já analisa e já, infelizmente, dão um diagnóstico, né? E que aí a mãe fica tranquila, né? Aí eu tenho um diagnóstico. E muitas vezes eu sempre até peço, que não é da minha área, mas eu peço, faça exames. Exame de sangue para saber como é que está a anemia, a vitamina B12 também, que é relacionada a foco, a atenção, né, a memória, e que muitas vezes a criança não apresenta TDAH, né? Usando um exemplo, né? E que é taxada como que tem um transtorno, né, do déficit de atenção e hiperatividade, simplesmente porque está com problemas de memória, por exemplo. Não está conseguindo assimilar também os conteúdos em sala de aula. E muitos autistas apresentam TDAH, né? E aí a mãe, quando vai em certos, infelizmente, né, com certos profissionais, e que acaba tendo o diagnóstico e faltando diversas outras coisas para poder fechar esse diagnóstico, como, por exemplo, um exame simples para saber se a criança está com anemia ou não, né? Esse tempo, essa necessidade de respostas rápidas, né? Depressa, atrapalha muito o processo, né? Até porque, eu preciso de 10 sessões no mínimo para fechar um diagnóstico. A partir daí, eu começo um processo de intervenção, que não sabemos quando exatamente vai começar a dar o resultado, porque a gente quer que seja na primeira. É igual quando as pessoas adultos, adolescentes, né, vão para terapia, psicólogo. Sim, e aí eu tenho alta quando? Gente, vamos trabalhar aqui a alta não do ponto de vista da minha pessoa,
sou psicóloga, mas da sua. Você traz uma demanda, nós vamos trabalhar essa demanda. Depois que você trabalhamos essa, talvez surjam trilhões de outras demandas. E podem estar até, né, interligadas. Então, não sou eu quem defino a sua alta. Você vai se perceber, diante daquilo que você trouxe, se está resoluto ou não. E diante do espectro autista, porque essa aprendizagem, ela é para o resto da vida. Exato. Essa adaptação vai ser para o resto da vida. A gente estava conversando aqui antes de iniciar sobre essa necessidade de si, de a afirmação de que eu tenho algo para justificar algumas irresponsabilidades minhas enquanto adultos, né? E às vezes nós queremos que o nosso filho siga um padrão de sentar, ficar quieto, não falar assim, e não é um robô. Uma criança típica não é um robô, imagina a atípica. Então, a gente precisa entender, né, que esse tempo não é algo determinado em 10, 20 sessões, 30 sessões, mas é algo que está muito além e entra exatamente essa necessidade de um custeio, né, do financeiro. Isso mesmo, Há uma necessidade de tempo também, né, e de quantidade. Por exemplo, eu trabalho também com terapia ABA e que a criança que faz comigo, por exemplo, 3 vezes na semana, que já é uma quantidade boa, vamos dizer assim, para a realidade do nosso país, né? E de a mãe ter os compromissos até de trabalhar, de ter que pedir outra pessoa para poder levar esse custo todo, né? Tanto com a terapia, quanto o transporte, quanto pessoa para estar lá, né? Mas, mesmo assim, ainda tem que haver a terapia em casa. A parte comportamental no ambiente no qual a criança está inserida, para que haja um desenvolvimento. Então, ela precisa estar eternamente, né, ali, diariamente, vamos dizer assim, fazendo atividades terapêuticas para que haja um desenvolvimento, mesmo estando em casa. A mãe ter noção, há uma orientação, né, do profissional para que a mãe estimule, mesmo que seja comendo, por exemplo, tomando banho, trocando de roupa, indo ao banheiro, descendo escada, subindo, abrindo porta. Então, tudo acaba fazendo parte da terapia para o desenvolvimento daquela criança. Então, para que haja um desenvolvimento de habilidades, até mínimas, como, por exemplo, abrir um pote, há necessidade de que ele seja estimulado, né? E que, às vezes, os pais, por pressa, né, acabam fazendo pela criança, o que também atrasa o desenvolvimento. Ele passa lá 3 vezes na semana na terapia, ou 1 vez, depende também da família, né, do caso, e nos outros dias as pessoas fazem tudo por essa criança. Também há isso também. E há um atraso no desenvolvimento da criança, porque por ter o diagnóstico de autismo, muitas vezes há uma superproteção. E o que não deve haver o estímulo constante. Nas mínimas coisas. Vai sair de casa, então vamos lá. Passo a passo, falar como é o ambiente, que eu recomendo sempre para que a criança, o autista, ele gosta muito de rotina, de já saber o que vai acontecer também, né? Para evitar que se tenha crise, ele precisa conhecer o ambiente onde ele vai estar. Então, há essa necessidade de apresentar o ambiente também para a criança, explicar como vai ser, o nome das pessoas que ele vai entrar em contato, para que quando ele chegue naquele ambiente, ele se sinta mais acolhido, né? E evite crises. Que importante o papel da família, né? E muitas vezes nós negligenciamos ou terceirizamos, infelizmente, porque precisamos muitas vezes nos ausentar do papel de educadores, porque precisamos trabalhar para dar condição para essa criança. É como se tivéssemos que escolher o tempo todo. E nosso próximo episódio, nós vamos exatamente estar falando um pouquinho sobre essa importância da família, sobre o papel da família dentro desse contexto, né? Nós trabalhamos aí agora como é o caminho para estar encontrando, né, esses poréns, o porquê dessa diferenciação, onde buscar. Vamos agora, né, no nosso próximo episódio, esperamos que você esteja conosco para continuar aprendendo. Também estou tendo uma aula aqui, como que a família ela pode estar ajudando essa criança a criar autonomia, né? Nós sabemos que nós, adultos, aprendemos, tá? E nós somos ensinados a duras penas, vamos dizer assim, e hoje nós queremos fazer diferentes.
Não está errado. Mas que diferença é essa que eu estou ensinando? Se numa criança típica, que não tenha nenhum tipo de espectro, nenhuma deficiência, eu quero que ela se comporte do modo como eu acredito que tem que ser. E às vezes a gente, desculpa o termo, mas a gente estupra a cognição dessa criança. A gente comete estupros emocionais com essa criança, né? Não dá autonomia. Lá na frente ela vai ser uma criança completamente dependente, baixa autoestima, não vai conseguir socializar. E a gente precisa tomar esse cuidado enquanto pais, né? Enquanto duas mães aqui pensando sobre isso agora, o que deve estar fazendo, né? A gente também deve pensar em relação à questão do espectro. Então, nosso próximo episódio, fique conosco, venha nos assistir, tá? Nós estaremos aqui preparando sobre como você, pai, mãe, avó, cuidador, né, responsável, genitor, como cuidar, como ajudar o seu filho a criar essa autonomia, a ser independente, porque não se trata de você, se trata dele. Nós não estamos criando alguém, nós estamos ensinando alguém para viver em um mundo. Não é isso, Fran? Isso mesmo. Nós, enquanto profissionais da saúde, temos muito esse papel de escuta empática e também de orientar os pais a encontrarem o suporte necessário. Eu não atendo, né, crianças sejam típicas ou atípicas, mas eu tenho algumas mães de crianças atípicas e eu compartilho muito dessa angústia. Uma das minhas pacientes, Fran, me diz assim: Lu, meu filho está crescendo e eu não sei até quando eu vou conseguir segurá-lo numa crise. Gente, isso é tão difícil, porque nós temos filhos, né, atípicos, você tem um menino, eu tenho um menino, e para nós uma crise a gente já se descabela. E uma crise que dura o quê? 10 minutos? Vamos lá, imaginar. Imagina uma crise atípica, né, de uma criança atípica, uma crise violenta, que eles vão para bater, não porque eles querem bater, mas é um comportamento respondente. Eles não conseguem se controlar também. É uma forma até deles dizerem, tem algo errado, mas eu não sei como me controlar. Eu quero uma ajuda, eu preciso de ajuda. Nós conseguimos verbalizar. Nossos filhos, às vezes, quando querem... tem um meme muito engraçado na internet que diz assim: o filho, quando quer dormir, humilha a paciência da mãe e do pai. É exatamente isso. Só que, nesse caso, eles não conseguem dizer ainda porque não tem uma maturação cognitiva suficiente. Emocional também, né? Isso. E no espectro autista, assim, como que as famílias, elas podem dar esse suporte para a criança? Como que você orienta as mães a estarem disponíveis para esses filhos nesses momentos? Como elas devem agir? Tem muitas crianças que precisam haver um manejo de comportamento, né? Nesse momento de crise, o que fazer? Muitos precisam, porque como é um espectro, cada criança reage de forma diferenciada, né? Muitos, se você trouxer algum objeto que ele já gosta, familiariza, ou algum objeto também sensorial, né? Que nós temos várias, a mola, né? Aqueles pop-it também, né? Aquelas garrafinhas da Calma também. Traz, entrega à criança. Ou então algo, por exemplo, eu tenho crianças que gostam de McDonald's, por exemplo. Então, a imagem, imprimir algo do McDonald's para a criança olhar, ou então da Turma da Mônica, já acalma, uma revistinha, já vai fazer com que o foco dessa criança vai demorar? Vai demorar. Né? Não vai ser de imediato, mas você está dando opções ali para a criança tirar o foco daquele sentimento que ele não está controlando, não está sabendo como falar para você o que está acontecendo, e às vezes é só o calor. Como eu já percebi em algumas crianças, em uma em específica, que ele entrava em crise quando ele estava suando muito. Aí ele já começava começar a andar, a gritar. Que aí, as estereotipias também, muita gente diz, não, temos que diminuir. Gente, muitas servem para acalmar a criança. Então, ela está andando para lá e para cá. Para se regular. Para se regular, exatamente. Nossa. Está gritando, repetindo falas de personagem, ou então está até enrolando ali o cabelo. Claro que tem estereotipias que podem machucar, então você controla. Sim. Né? Mas é para se regular, é para não entrar em uma crise mais séria. Então, permite. Por isso que muitos ambientes precisam ter essa noção, um ambiente escolar principalmente, né? A criança levantou e ele começou a falar, a repetir as falas, a ecolalia dele para poder se regular, permita. Ou até tire da sala, leve para um outro ambiente, né? Quer andar? Permita. Até na igreja, por exemplo, tem um espaço para criança ou adulto também, né? Ele andar, né? Ou até pular, às vezes quer pular, para se regular.
Claro que com o tempo a gente vai regulando alguns comportamentos para tornar também a vida dessa pessoa, né, dessa criança, adolescente ou adulto mais sociável. Sim. Também, né? Mas é uma forma de se regular. Entendi. A roda objeto, como uma amiga minha que tem um filho autista até falou comigo, que estava passando por uma certa dificuldade com algumas pessoas que julgavam o fato dele querer estar girando um objeto que ele tinha. Mas ali ele estava em um ambiente diferente do dele, que acontecia muito quando ele viajava, então era um ambiente diferente, então ele queria o quê? Se regular. Por isso que ele estava girando constantemente de uma forma que para as outras pessoas anormal, né? Chamando a atenção, só que era para que ele se controlasse. Então estava tudo bem. As pessoas precisam melhorar o olhar, né? Para entender, para compreender, né? Então, em momentos de crise, é necessário observar a criança e já saber também ter um portfólio, né? Do que faz com que minha criança se acalme. Ah, tal objeto, tal boneco, falar sobre tal desenho, faz ele se acalmar? Vamos fazer isso? Abraçar a criança acalma, porque às vezes algumas você abraçando acalma, outras não. Por isso que é um espectro, então serve para um, mas não serve para outro. Por isso que é tão importante essa avaliação também, para o profissional e até o professor em sala de aula saber, no momento de crise, o que fazer. Por isso que é tão importante ter o PEI das crianças, né, que é o Plano Educacional Individualizado nas escolas, para saber, no momento de crise, o que faz com essa criança específica, porque autismo, é autista, mas pode funcionar para um, mas não funciona para outra, né? É interessante essa questão da individualidade, não só, pessoal, dentro do espectro. Nós precisamos respeitar a individualidade. Se tratando de criança típica, cada uma vai aprender de um jeito diferente. Isso. A típica a gente precisa respeitar ainda mais. Isso mesmo. Porque não se trata somente de não querer, é de não conseguir. Tem uma limitação ali, né? Você falando da questão de conter a criança, essa minha paciente, o filho, ele dá cabeçadas. Sim. Então, assim, ele pode acertar a parede. Isso. Ele pode acertar, né, uma coisa de ferro, então ela precisa conter ele. E o lugar onde ele acerta é a barriga dela. E ela tem, né, algumas questões de saúde dela que fazem ela sentir dor. Sim. E aí é muito necessário que a gente tenha esse manejo, aprenda como abraçar, porque, por exemplo, né, nesse caso, seria para abraçar de costas, para que ele não tivesse tanta condição de pôr o pescoço para trás, para acertá-la. Tem umas técnicas também que faz com que a própria criança, ela pegue e feche as mãozinhas e faça assim. Isso com o tempo, claro, você vai treinando. Toda vez que ele entrar em crise, peça para ele mesmo fechar. Você fica à frente e diz como ele tem que fazer. Porque ele mesmo vai se fechar, vai se aconchegar, né, se abraçar, e vai fechar os punhos no sentido de que não vai se agredir nem agredir outras pessoas. Então, é uma forma de treinar. Claro que não é do dia para a noite, né? Sim. Muitos pais acham que, eu fazendo uma vez, não funcionou, já era, vou esquecer. Não, tenta de novo. Porque é muito, muito interessante e funciona. Funciona muito e evita que a criança se machuque e que machuque as outras pessoas ao seu redor. Pronto, não sei se você chegou a ver, Fran, teve um vídeo de uma mãe nos Estados Unidos com a filha adulta. Sim. E eles estavam no andar superior e a menina estava na escada. E a mãe fazia exatamente esse movimento. E aí a mulher, né, é uma jovem já, jovem, ela foi se encolhendo no cantinho da parede, mas com as mãos exatamente desse jeito. Mas porque a mãe estava dando comando para ela fazer assim. E ela foi e repetiu, como estava em inglês, eu não sei inglês, mas ela estava repetindo algumas falas de comando. E ela foi até que ela normalizou, acalmou. Se acalmou. Pronto. Isso é muito importante, porque é uma técnica de segurança, tanto para o jovem autista, a pessoa autista, quanto para as pessoas à sua volta, a mãe. Porque, com certeza, pelo tamanho, eu vi esse vídeo, né? Se a mãe se aproxima e tenta abraçar, o que vai acontecer? Ela vai ser agredida. Sim. Já aconteceu de uma criança me morder, me bater, porque eu estava ainda avaliando essa criança. Não sabia como contê-la, até para evitar que ela se machucasse, eu tive que me aproximar. Então, com o tempo, eu fui aprendendo de como conter essa criança, que muitas vezes é oferecendo algum brinquedo que ela goste, né? Algum objeto que para ela é objeto de conforto também, que faz com que ela se regule e que aos pouquinhos você vai entendendo. E também deixar a criança, muitas vezes, acontece muito com os pais, né?
porque está em um ambiente, está no shopping, por exemplo, supermercado, em algum lugar, e a criança entra em crise, e que a mãe se desespera também, os pais, as pessoas em volta, né, e quer que a criança volte ao normal ou se acalme em um segundo. E acha que falando de forma mais ríspida também, que é algo que as pessoas não compreendem, que quanto mais você grita com a criança autista ou autista no geral, ele vai ficar mais nervoso. Então, você dizer calma é diferente de você falar com ignorância. Você ser objetivo, né, você falar de forma objetiva, é diferente de você falar com ignorância, gritando, né? Então, há uma diferença de assertividade, de objetividade, de palavras e frases curtas, de você falar com ignorância. E muitas vezes, você falar de uma forma a gritar mais alto do que a criança autista tá ali naquele momento de crise gritando, ela só vai se estressar mais, né? Em vez de se acalmar. A assertividade é tão importante. E nós passamos por cima, né, Fran? Imagina você tendo que dar esses comandos para uma mãe adulta, que não foi treinada a assertividade, tendo que ouvir de você que você precisa, assim, olha, mãe, você precisa falar com um pouco mais de calma, um pouco mais devagar, um pouco mais de paciência. Já tive várias reuniões com mães, com avós, para poder elas tirarem, desmistificarem mesmo essa ideia de que para educar é necessário gritar, é necessário bater, porque ele me bateu, então eu vou bater para ele sentir a dor, para ele aprender. Fran, ele precisa sentir, porque se ele sentir a dor, ele não vai me bater. Aí, às vezes, a criança autista também não tem essa sensibilidade. Pode se bater, se machucar e não vai sentir dor. E aí? Você pode bater como for, vai me ferir, vai machucar, e a criança não vai sentir na mesma proporção que você sente. Exato. Né? Ou ela sente com um exagero tremendo. Uma coisa mínima a criança autista sente, porque cada criança é única, e no espectro mais ainda. Então, eu já tive que sentar com mães, com avós, para poder tirar da mente delas que, ao gritar mais alto que a criança vai ouvir e vai parar. O que eu sempre falo é, se você fala baixo, a criança vai fazer um esforço para poder te ouvir. Então, na hora que ela estiver gritando, fala mais baixo. Por quê? Ao falar mais baixo, a criança vai se esforçar para te ouvir. Ela vai entender que, espera aí, eu não estou entendendo o que minha mãe está falando, né? E dá um tempo para ela, calma, desregulou. Dá um tempo, funciona. Deixar a criança sentadinha. Ela não precisa estar sozinha. Se ela está se batendo, você vai junto, óbvio, né? Mas tirar ela do espaço onde ela está, onde causou a crise, também é crucial. Às vezes, por exemplo, a luminosidade. Está em um ambiente com muito barulho. Então, tira daquele espaço, leva para um outro lugar. E faz com que ela se acalme, espera também, a questão de esperar, né? Vai voltar, sabe? Vai ficar calmo, mas espera. 10 minutos, calma, ou mais, né? A depender da situação. Mas se continuar naquele espaço, você agredindo a criança, não só fisicamente, que muitas vezes acontece, infelizmente, mas verbalmente, de falar, de gritar, não vai funcionar. Por que você está fazendo isso? Ou então, pare com isso de forma agressiva. A criança não vai se acalmar dessa forma. Né? Você falando da assertividade e a paciência agora. Olha quantos conceitos importantes para estarmos aqui, você maturando na sua cabecite em casa, não só em relação à mãe atípica, mas à mãe típica também. Porque quando se trata de crianças, a gente precisa ter essa paciência, né? Esse entendimento. A gente vê muitos vídeos rolando no Instagram de pais ali no chão, com a criança, esperando o tempo da criança. E é literalmente isso. Eu falei aqui, né, o termo, até pedi desculpa a vocês, porque é pesado, o termo estupro, mas nós sofremos alguns estupros emocionais que tivemos que nos regular, do tipo, cala a boca, pare de falar, e hoje a gente precisa, às vezes, se posicionar e não se posiciona, porque ouviu muito um cala-boca, e claro, a gente precisa de uma investigação muito maior, estou apenas, né, pincelando aqui. E essa criança precisa desse tempo, dessa paciência desse pai, que não foi ouvido, que não foi acolhido, mas que agora ela precisa acolher alguém. Esse pai, essa mãe, precisa acolher uma criança que depende, né, dela em partes, mas que também esse pai tem que ensinar autonomia, como a gente estava conversando. Não fazer tudo por, né? Isso mesmo. A autonomia é essencial
seja a criança atípica ou típica, né? É necessário que, uma frase que uma mãe falou até para mim uma vez e marcou muito, não só uma, né? Fran, se eu morrer, o que vai acontecer com meu filho? Uma grande angústia das mães, Né, sejam típicas ou atípicas. E atípica, então... Né? Então, mais ainda, quem vai ter paciência? Quem vai cuidar? Quem vai até dar banho, que muitos, mesmo adultos, precisam, Sim. Né? Então, essa necessidade de independência, né, que é algo que eu uso muito para as mães entenderem. Olha, se você trabalhar com essa criança para que ela seja independente, o que vai acontecer? Você vai ser mais independente também. Né? Essa criança vai ter os amiguinhos, vai poder sair, vai poder futuramente trabalhar, a depender do nível, né, de suporte, né, das comorbidades que apresente também. Mas é necessário que, em todos os momentos, não só a mãe, o pai, as pessoas que convivem mais, os avós, mas, no geral, as pessoas possam ter consciência de tornar essa pessoinha, essa criança, esse adolescente, independente. Que ele possa... comer, pedir comida em certos lugares, que eles possam se vestir, que eles possam ir, pegar ônibus, sabe? Sim. Que eles possam, sim, ser independentes. Então, a luta diária é tornar a criança independente, nos mínimos detalhes. Seja calçar a sandália, né? Seja pegar a colher e colocar na boca, que é o que eu estou vivendo atualmente, né? E independente, né, Fran, de o suporte dela precisar que ela esteja somente em casa, né? A gente sabe que alguns, eles não conseguem ter essa autonomia, principalmente em relação à locomoção. Sim. De sair, ter autonomia de trabalhar, pegar ônibus e tal. Mas dentro de casa, né? Enquanto pais, a gente quer muito a celeridade. Isso. Ai, coma logo. Ai, faça isso. Ai, faça aquilo. Mães típicas, no caso, nós duas aqui. Ah, você está demorando demais, deixa eu fazer por você. Porque a impaciência é nossa, não é da criança, ela está aprendendo. Isso. A gente precisa lidar com isso. E no espectro, a gente precisa deixar que essa criança circule dentro de casa. Eu quero colocar a criança numa redoma de vidro, ela é intocável, e assim, ela quer socializar. Isso. Ela vê aquilo, e ela deve se perguntar, eu imagino, né, na cabecinha dela, por que eu não consigo fazer? E aí tem uma série muito bacana, que é do Sheldon, não sei se você conhece. Eu assisti toda. Sheldon é extremamente inteligente. E ele é tão inteligente, que ele faz assim, né? Mas por que eu não consigo? Eu sou inteligente, né? Mas por que eu não Tem outras consigo? habilidades para uma área, mas em outras Isso. não conseguem. Então, né? é um processo de angústia muito grande. Isso. E a gente precisa respeitar, porque a angústia é particularizada, individualizada. Isso. Existe uma vivência, né? Então, se eu amo muito meu filho, óbvio que eu vou querer que ele seja feliz, mesmo que isso implique em eu estar distante, porque não se trata de mim, se trata dele. E tem uma frase muito interessante que diz que quando há uma ótima, excelente educação por parte da família, é quando não há necessidade daquelas pessoas, ou seja, a mãe, ela se torna não necessária, ela deixa de ser necessária para aquele filho, né? E com a realidade atípica, eu sei que é muito difícil, por exemplo, com uma criança nível 3 de suporte. Aqui não tem como a gente dizer que todos os suportes, né, não vai ter essa necessidade. Vão sim. Muitos vão ter a necessidade de ter alguém o resto da vida, sim, né? Mas a luta é por independência, né? Então, nas pequenas coisas. Tem mães que dizem, Fran, eu não gosto de ir ao parquinho, porque há sempre uma crise depois. Mas como é que essa criança vai se desenvolver? Como é que esse ambiente do parquinho vai se tornar algo, na rotina dessa criança, algo normal? Né? Como é que aqueles brinquedos, aquele ambiente, aquelas crianças, vai se tornar para essa criança participante de algo para ele como conforto, se ele não frequenta? Né? Então, sim, vai gerar crises. Supermercado também, que há aquelas luzes, o som, coloca abafador, isso, né? Ajuda a dar uma lista de compras para que a criança se sinta útil naquele momento também. Sim. Mas ele não tem entendimento. Tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que você vai ver aos pouquinhos. Quando reduzir a crise, antes a crise durava 10 minutos, agora está durando 5,
opa, já é alguma coisa. Progresso, né? Exatamente. Né? A criança já quer ir comigo. Exato. Ótimo, porque também tem isso. Às vezes as mães, mas ele não quer nem sair, Fran, só quer ficar na televisão lá assistindo, no tablet. Mas será se a vida como um todo é só ficar à frente da televisão e do tablet, do celular? Não é. Exato. E nós queremos que essa criança seja independente. Então, é necessário essa criança estar em todos os ambientes que a gente frequenta e que possa levar essa criança, para que ele se torne realmente independente. Então, a prática não leva à perfeição, a criança é assim também. Independente de ser típica e atípica, né? E típica, sim, a gente vê que aos pouquinhos a criança começa a pegar um pouquinho dos nossos hábitos e tudo mais. As crianças no espectro do autismo também. Então, é necessário que a família veja os ambientes no qual os familiares frequentam como um ambiente para a criança também frequentar. Para a criança sair não de casa. Não se abster dos ambientes, né? Exatamente. Tive uma paciente que ela, religiosa, né, cristã, ela se abstinha do ambiente religioso, da congregação, porque o filho mais velho, ele tinha, né, ele é do espectro, e por ele apresentar crises à igreja em si, não saber acolher, não saber lidar, porque a gente sabe que isso acontece, nós não estamos romantizando, estamos num processo de aprendizagem e construção em conjunto. Isso, com certeza. E ela se abstinha, e era uma angústia muito grande. Lu, eu quero tanto participar, eu quero tanto apresentar ele nesse universo espiritual, e eu não consigo. E aí, nessa contrapartida, existia um filho mais novo que também acabava sendo penalizado por essa ausência, porque ela acreditava que não podia. E aí a gente foi, né, em terapia, eu atendia ela, em terapia a gente foi trabalhando algumas angústias, ansiedades, medos, e hoje ela consegue voltar ao ambiente, claro, respeitando ele, né, a necessidade dele, a condição dele, o momento dele, e é sobre isso, né, sobre respeito. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é uma avó que está cuidando de um neto, para que essa mãe consiga trabalhar, ter também a sua vida, porque quando a mulher se torna mãe, parece que a vida da mulher acaba, e não acaba, você continua. Você só agrega mais um papel que dá um trabalho, verdade. mas você agrega mais um papel. Então, assim, você que tem, né, uma criança com essa necessidade, com o espectro, seja um pouco mais empática, um pouco mais acolhedora, busque estudar, busque conhecer, né, tem muitas informações de profissionais incríveis como a Fran, ela tem o Instagram dela, a gente vai deixar depois na descrição do vídeo, para que vocês possam estar seguindo, acompanhando. A Fran também, ela faz parte de um projeto incrível aqui da Igreja Adventista da Promessa, onde nós unimos profissionais para justamente dar esse suporte para as famílias que precisam, né? A Fran faz esse atendimento, nós falamos sobre valores, né? Sabemos que é um valor considerável a ser pago em terapia, nós não iremos divulgar valor aqui porque é antiético, né, Fran? Nós temos um código de ética que nos proíbe fazer divulgação dos nossos serviços baseados em valores, tá? Mas nós temos aqui na nossa Igreja Adventista da Promessa um projeto social onde nós profissionais disponibilizamos muitas vezes tempo da nossa família, né, para estar atendendo aquelas pessoas que são carentes, que necessitam de um atendimento e muitas vezes não tem como custear. Então, a Fran tem esse trabalho incrível com crianças atípicas. Busque conhecer, pode mandar mensagem aqui no direct ou em qualquer lugar que você esteja assistindo esse episódio, porque nós vamos estar encaminhando o contato dela, vocês vão conseguir encontrar o Instagram dela, ver a profissional incrível que ela é. Se você é uma mãe atípica e precisa de um atendimento com psicólogos, nós temos 3 psicólogos que também fazem atendimento dentro desse projeto, né? Temos atendimento presencial, temos atendimento online, para justamente viabilizar, porque é até outra angústia, né? Eu já levo meu filho para terapia, agora eu vou ter que ir para terapia como? Onde é que eu vou achar tempo? Então, o atendimento online, eu sei que para criança atípica não cola muito, não tem como, mas para o adulto, sim, isso é possível, né? Você encontra esse espaço. Então, assim, nós temos esse projeto, a nossa igreja tem esse projeto para você estar conseguindo esse tipo de assistência, tá? Psicológica, uma assistência fantástica como a da Fran, com uma profissional impecável, que trouxe aí o conteúdo, né, traduzido nas minúcias. A gente poderia passar meses, anos aqui falando sobre o assunto e não esgotaria, né, Fran? É verdade, muita coisa. E uma coisa muito interessante que você falou em relação às mães procurarem, porque é muito necessário que as mães possam fazer terapia, porque elas precisam também ter o cuidado com a saúde mental delas, para que elas possam dar assistência para os filhos, porque afeta demais a parte emocional. Não tem como não afetar.
você ter uma criança e uma demanda altíssima. Para criança típica, a gente já tem uma demanda muito grande. Imagina uma criança que é autista, que necessita de todo suporte, né? E que a família precisa dar, e mais ainda a mãe, né? Ou a avó, um parente mais próximo que esteja com algum problema emocional mesmo, e que muitas acabam desenvolvendo por conta de ter uma criança atípica em casa, né? Então, esse projeto é maravilhoso. Eu amo participar, amo atender as crianças, né, da nossa igreja, que realmente eu percebo que há uma necessidade. Porque tem a questão financeira, tem a questão de espaço mesmo, de ter um lugar, porque muitas vezes até demora, a família muitas vezes tem um plano e tudo mais, mas está ali aguardando um profissional, a liberação, e que não tem aquela condição financeira de pagar, e a igreja tem esse projeto maravilhoso. Assim como temos também a Secretaria, né, de Inclusão da Igreja, que também tem projetos muito interessantes para poder trazer informações para os pais, né, para os avós, para as pessoas, os familiares no geral, que precisam de conhecimento, né. Então, quando a pessoa sabe que tem ali o diagnóstico, há aquela... né? Meu Deus, o impacto inicial do que fazer. Então, nós temos aqui o projeto e também temos a Secretaria de Educação, e eu tenho certeza que nossa igreja, cada dia mais e mais, né, está tendo conhecimento para haver essa real conscientização. Não só a conscientização, mas saber como incluir, como agir na prática, né? Exato. Porque nós somos um corpo, não somente espiritual, mas nós somos um corpo indivíduo dentro da sociedade com doenças físicas. Isso, né? A igreja faz a parte do acolhimento espiritual, do direcionamento. Essa fala nossa aqui não diz respeito exatamente à clínica, mas nós sabemos que sim, existem evidências científicas hoje que já comprovam a eficácia de você pertencer a um núcleo religioso, ter uma congregação, fazer parte de um corpo, ter uma fé na superação de muitos desafios, tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento à Fran por essa contribuição incrível, por esses programas incríveis que eu tenho certeza que agregou muito, e com certeza virão outros convites, porque o bate-papo foi muito gostoso. Eu amei, eu agradeço muito por estar aqui, por poder falar, poder tirar algumas dúvidas que eu sei que muitas pessoas têm em relação ao autismo, ou como cuidar, ou como buscar ajuda, né? Então, eu estou sempre à disposição. Pode contar comigo sempre, viu? A gente ama. Então, muito obrigada, tá, Fran? Deus abençoe a você e a sua família. Amém, a bebezinha linda, tem uma filhinha linda, gente. O útero coça, mas depois passa. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Um abraço.